31 razões bíblicas porque o crente deve tirar o ídolo da televisão da sua casa. Por David Wilkerson, autor do best-seller A Cruz e o Punhal e fundador da Times Square Church em Nova York. Toca a trombeta em Sião. O ídolo da televisão na sua casa. Mas eis que para quem olharei, para o pobre abatido de espírito e que treme da minha palavra. Isaías 66, 2. 1. Temos um mandamento claro para não termos ídolos em casa. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De tudo a detestarás, e de tudo a abominarás, porque anátema é. Deuteronômio 7, 26. 2. O ídolo da televisão faz o telespectador sentar-se na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, 1 a 3. 3. O crente fiel não põe coisa má diante de seus olhos. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Salmo 101, 2, 3. 4. Assistir programas mundanos de TV animados por Satanás é trevas. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. 5. A TV contamina o fluxo de pensamentos limpos da pessoa. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. 6. Ter prazer na TV secular é tocar nas coisas impuras que Paulo preveniu. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Peço que saia do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6, 16, 17. 7. A TV é ilícita para a noiva de Cristo, que se prepara para a sua volta. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21, 2. Com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas 1, 17. 8. O crente não deve desperdiçar seu tempo, mas sim redimi-lo. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5, 14 a 16. 9. O crente deve afastar-se dos ídolos dos filhos da desobediência. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Efésios 5, 3 a 13. 10. Telespectadores divertem-se com a violência que elimina a tristeza que deve haver pelo pecado. Ai dos que repousam em Sião, vós que dilatais o dia mau, e vos chegais ao lugar da violência, e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Amós 6, 1, 3, 4, 6. 11. A televisão não leva à renovação espiritual da mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. 12. Ela é o fermento do mundo e, portanto, deve ser tirado de casa. Não é boa a vossa paciência. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 6, 7. 13. Devemos renunciar a tudo que é impuro e idólatra. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idólatra, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3, 1, 3, 5, 6. 14. A TV secular utiliza linguagem imoral, que somos ordenados pela Bíblia a rejeitar. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Colossenses 3:8. 15. A televisão não se conduz dignamente para com Deus de maneira santa e irrepreensível. Vós e Deus sois testemunhas de qual santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os crentes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. 1 Tessalonicenses 2, 10, 12. 16. Os telespectadores não mantêm suas vidas em santificação e honra, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, porque Deus não vos chamou para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3, 4, 7. 17. Ela é uma fonte poluída, da qual procede a maldição e a amargura. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita
alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Tiago 3, 10, 12. 18. Ela tira da pessoa a vergonha de pecar. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Jeremias 8:12. 19. Cristo quer que nossos olhos estejam ungidos, não envenenados, e que unjam os vossos olhos com colírio para que vejas. Apocalipse 3:18. 20. Devemos purificar-nos de toda a impureza da carne, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. 21. O serviço de Cristo requer nossa renúncia a práticas que são efetuadas em oculto, pelo que, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendam a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 2 Coríntios 4, 1, 2. 22. A TV é um ídolo que leva à confusão e deve ser evitado. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostai-vos diante dele, todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Salmos 97, 7, 10. 23. A TV prejudica as crianças. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado ao mar. Marcos 9, 42. 24. Olhar televisão torna-se um dominante pecado de presunção. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces que o mel e o licor dos favos. Também por eles é ademoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que senão assenhorei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmo 19, 7 a 14. 25. Chegou o fim dos tempos, Cristo está voltando. Devemos lançar fora tudo o que for obra das trevas. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Revistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos 13, 12 a 14. E todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também
ele é puro. 1 João 3,3. 26. Deus ordena que um povo santo acabe com todos os ídolos. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és do Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Deuteronômio 7, 5, 6. 27. Gostar de televisão é amar as coisas do mundo, é inimizade contra Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, 3, 4. 28. A face do Senhor é contra os que praticam o mal, e os amantes da TV secular estão nessa categoria. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fores zeloso do bem? 1 Pedro 3, 10, 13. 29. A TV mundana é mais uma mancha nas vestes espirituais do crente. Ela é um grande mal. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. 2 Pedro 3,14. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. 2 Pedro 3,17. 30. A televisão secular contém as 3 tentações que Satanás utilizou no Éden. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 a 17. 31. Os crentes vencedores que estão de fato vivendo para Jesus não têm necessidade de TV. Que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e isso considerarei. Oséias 14, 8. Conclusão. O nosso povo vai tremer da palavra de Deus e obedecer, ou vai dar desculpas e continuar no lugar dos escarnecedores? Será que a noiva de Cristo vai de fato separar-se de tudo o que é mundanismo? Haverá alguém em nossas igrejas que ouça e aceite essa mensagem? Ou o nosso povo está tão dominado pelos vícios do mundo que não atentará para a mensagem? Será que a igreja de Jesus Cristo vai taxar-me de legalista, de juiz autoconstituído? Ou será que o Espírito do Senhor despertará uma multidão de santos para romper com todos os embaraços mencionados nesse livro e viver uma vida de pureza e separação? O meu povo fez para si ídolos, e eles levantaram para si ídolos, como as nações pagãs. 2 Reis 17, 11 a 15. O mundo está próximo da sua destruição por fogo, e seus fundamentos serão abalados pela onipotente mão de Deus. E enquanto isso, os crentes sentam-se indiferentes ante o seu ídolo, o televisor, perdendo seu precioso tempo. Satanás ri de satisfação com as legiões do inferno ao verem milhões de crentes sentados diante desse objeto babilônico, que os faz perder o seu zelo por Deus. Satanás está vencendo pela televisão de um modo como nunca aconteceu antes em nenhuma outra investida demoníaca. Através desse ídolo falante, ele realiza nessa geração o que ele não realizou no Éden.
ele tenta e engana através das imagens sedutoras, que são 3. A soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Todos esses 3 males corruptores operam através da televisão. Veja, isso ele escreveu há muitos anos, quando ainda não existia internet e redes sociais. Hoje, os crentes não estão somente cativos da televisão, eles estão cativos das redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. Eles passam dia e noite, noite e dia nessas redes. Aliás, já acordam com as redes ligadas. Estão mais escravas ainda do que a televisão. E nessa época dele também não havia essas séries de Netflix que hoje corrompem a casa das pessoas e principalmente dos crentes. E os líderes nada falam para não serem taxados de legalistas. Há 25 anos, a televisão era algo inocente e inofensivo. Havia distrações sadias para a família e os padrões morais eram preservados. A programação de cada dia era encerrada com uma mensagem devocional seguida de oração. Poucos crentes necessitavam ser ademoestados por causa da TV. E assim mesmo, isso era devido ao tempo despendido com programas. De certos anos para cá, tudo mudou. E a TV nada mais tem de inocente, simples, digno e bom quanto a padrões morais para um sincero e dedicado seguidor do Senhor Jesus Cristo. O espírito do anticristo que hoje opera no mundo é quem controla a televisão secular, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. E qualquer que ama o mundo e suas coisas, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Deus mandou-me tocar sua trombeta contra todo tipo de ídolos na vida e nos lares do seu povo, até que digamos todos: andarei em minha casa com um coração perfeito, não porei coisa má diante dos meus olhos, nada disso se me pegará. Salmo 101, 2, 3. Muitos, ao lerem este capítulo, vão ter que dizer: eu não pensava que a TV fosse um ídolo tão pernicioso. Eu não sabia que Deus abominava-o tanto. Também não sabia que a TV tornou-se na mais eficaz arma de Satanás contra o povo e a Igreja de Deus nesses últimos dias. Os crentes vencedores devem agir rapidamente e lançar fora essa abominação e livrar-se desse laço de Satanás. Um verdadeiro servo de Deus que ouvir a clara palavra do Senhor contra tais ídolos deve obedecer e purificar-se do pecado que vem pela TV. Sei também que, por outro lado, a maioria dos crentes e dos pastores vai zombar do que estou dizendo. Esses vão lançar mão do argumento de Paulo, que o ídolo nada é. 1 Coríntios 8,4. Mas os tais não querem ouvir a voz trovejante de Paulo, declarando que atrás dos ídolos estão os espíritos demoníacos. Vê 1 Coríntios 19 a 20. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Essa mensagem é dirigida àqueles que tremem da palavra de Deus. É dirigida aos crentes que estão abertos à obra que o Espírito Santo está fazendo nesse momento, convencendo do pecado. O Espírito Santo está nesse momento convencendo os crentes que estão cometendo adultério espiritual com o ídolo técnico da TV e também com outros tipos de ídolos. Milhares de crentes sentindo que esse instrumento era uma maldição em seus lares e, em obediência à vontade do Espírito Santo, lançaram-no fora. Tirei-o da minha casa e estou falando do que a palavra de Deus mostrou-me acerca deste assunto. A noiva de Cristo não deve contaminar-se com esse tipo de fornicação espiritual. Satanás assumiu o controle da TV secular, a qual se tornou em sua mais poderosa arma.
Principados e poderes demoníacos estão no controle total da programação da TV, inclusive os comerciais eróticos e imorais. Assim como também Satanás tomou conta de todas as redes sociais. Isso aqui eu estou acrescentando ao ensino dele. Porque hoje, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, todas essas redes sociais fazem parte do mesmo pacote. Quem está por trás? Satanás. Qual é o objetivo? Cegar a mente dos incrédulos, cegar a mente dos próprios crentes, dos próprios escolhidos de Deus. Eles estão ali cegos, mudos, surdos, estão ali caminhando para o lago de fogo de enxofre com uma tela na mão. É isso que estão. Sodomitas dentro de casa. Quando eu orava a respeito dessa mensagem, ouvi bem forte com meus ouvidos espirituais: sodomitas dentro do lar. Sodomitas dentro do lar. Eu sabia que era Deus falando-me da depravação da televisão. Lembrei-me da história de Ló e dos anjos que o visitaram e que eles hospedou-os por uma noite. Os sodomitas da cidade inteira cercaram a casa de Ló e tentaram derrubar a porta, entrar e violentar os anjos visitantes. Mas os anjos feriram de cegueira os sodomitas e esses jamais conseguiram entrar na casa. Mas os sodomitas estão agora em nossos lares. Só que agora os cegos somos nós. Escritores, artistas e diretores de programas homossexuais exibem suas práticas imundas bem em frente aos seus próprios olhos. E creia você ou não, você e todos da sua casa estão sob o ataque de demônios sodomitas, caso tenha o ídolo da TV em sua casa. Alguns acham que a violência não é um problema sério, porém eu digo que é. Deus abomina a violência. Ele já enviou um juízo destruidor sobre a terra por causa disso. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis 6:13. Surgirá nessa nação uma onda de violência nunca vista. Será de tal monta que alguém jamais imaginou ser tão selvagem, destruidora e generalizada. Na TV, essa onda cada vez mais crescente de violência já está presente. Lutadores do tipo gladiadores nos ringues de esporte, que antes simulavam sangue nos golpes, esmagando cápsulas de tinta vermelha, recebem hoje grandes somas de dinheiro para ambos se ferirem de verdade. Milhares afluem aos locais dessas lutas para ver os lutadores banhados em sangue. Isto está sendo televisionado e multidões de americanos estão se tornando sedentos de sangue. Estamos voltando aos tempos da Roma antiga, com suas lutas de gladiadores, homens e feras e sangue derramado. A ira de Deus transborda contra a violência contínua e destruidora. Pode o Senhor estender a sua mão e derramar o seu espírito sobre crentes que com seu silêncio concordam com a violência de todo tipo, como a que é mostrada na TV secular? Deus falou-me com clareza e poder sobre a sua ira contra a violência quando eu tinha o ídolo da televisão na minha casa. Numa ocasião, eu olhava uma cena de violência do tipo mata ou morre de certo grupo que se apresentava na TV. Naquele momento, o Espírito Santo veio sobre mim e comecei a tremer. Ouvi o Senhor dizer de maneira bem clara que Ele retiraria a minha unção se eu continuasse a aceitar coisas daquele tipo e que eu tinha que considerar a televisão como um ídolo animado por Satanás e tirá-lo da minha casa para sempre. Deus deixou bem claro para mim, naquele momento, que se eu o desobedecesse e continuasse desperdiçando meu precioso tempo com os programas daquele aparelho a serviço do inferno, eu não teria mais suas revelações, nem o céu aberto sobre mim, nem a unção espiritual, nem o cumprimento da sua perfeita vontade para mim. No momento em que obedeci ao Senhor, prostrei-me perante Ele e chorei por várias horas. O alívio que senti foi algo glorioso. Foi então que percebi que terrível poder aquela força satânica tinha sobre mim
e que continua tendo sobre os crentes de hoje. Alerta aqui os verdadeiros crentes sobre os males da televisão. Sei que muitos acham quase impossível abandoná-la. Você vai largá-la? Há crentes tão viciados na televisão que chegam a gemer de dor ao ver a cegueira deles. Crentes dos mais consagrados já foram dominados pela televisão, mas não querem admitir que estão dominados. Chegou o momento em que o Espírito Santo está expondo em sua totalidade a obra maligna causada por esse ídolo, de modo que nenhum verdadeiro cristão tenha condições de sentar-se diante dele e continuar em plena comunhão com Cristo. O número de crentes viciados em TV é alarmante. Os verdadeiros crentes concordarão comigo quando falo do juízo que se aproxima e também quando falo do diabo agindo na casa de Deus e do adultério na igreja. Pregando essa mensagem, qual toque de trombeta, verifiquei surpreso que a televisão tornou-se um dos males mais enraizados no crente e, portanto, de mais difícil erradicação. O que ele diria hoje das redes sociais? O que ele diria hoje? Crentes dos mais chegados a mim dizem-me: tenho certeza de que a mensagem que o Senhor prega vem de Deus. Sinto que suas mensagens têm a unção do Espírito. Elas tocam profundamente o meu ser. Mas esse assunto da televisão, ser um ídolo, não posso admitir isso. Admito que Deus esteja falando isso somente para o Senhor. Não creio tratar-se de uma mensagem para a igreja, nem para crentes maduros na fé. Fico admirado ao ver tantos servos de Deus com seus sentimentos embotados a ponto de defenderem a televisão. Porque os crentes em Jesus Cristo acham tão difícil largar a TV. Isso me conscientiza mais e mais de que realmente o Espírito Santo chamou-me para mostrar ao povo os males da televisão. Está na hora de ouvirmos novamente as palavras penetrantes de João Batista: dai, pois, fruto digno de arrependimento. Lucas 3,8. Paulo, pregador da graça, pregou a mesma coisa. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Atos 26:20. Obras não salvam, mas são evidências da graça divina operando em nossa vida. Todo crente que lê esta mensagem terá que se decidir: ou a plenitude do Espírito ou a supressão dessa plenitude. Ezequiel adverte: se apartaram de mim para seguirem seus ídolos. Ezequiel 14:5. Não é porque estou falando, mas a TV vai se tornar tão vil, tão corrupta, que até os crentes frios hão de reconhecer que a mão de Satanás está no seu controle. E as redes sociais também estão no controle e na mão de Satanás. E se você não sair dessas redes sociais, elas vão te levar para o inferno. O anátema e a ira de Deus. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Josué 7:1. Pouco antes de morrer, Moisés assim ademoestou os filhos de Israel: não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Deuteronômio 7:26. O mesmo alerta deu Josué a Israel logo antes da batalha de Jericó. Disse ele: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turbeis. Josué 6:18. Um soldado chamado Acã tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué 7:1. Ele apanhou e levou para sua tenda uma capa babilônica, 200 siclos de prata e uma cunha de ouro de 50 siclos de peso. Ele confessou: cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Josué 7:21. Que coisa abominável e maldita é esta, que Deus tanto aborrece. Aborrece-a de tal modo que ele abandonou Israel só porque ficou com ela. Deus abomina tanto essa coisa
que ele permitiu que Israel fugisse diante de seus inimigos apenas porque um único homem tinha essa coisa maldita em sua casa. Não era tão somente uma capa e uma pequena quantidade de ouro e prata? Em que consistia a abominação e a maldição nesse caso? Não se tratava do mesmo tipo de prata e ouro com que os israelitas negociavam? Não eram os objetos em si mesmos, mas aquilo que eles representavam. Eram abominação, porque representavam o espírito e a paixão doentia de homens violentos e maus. Os objetos eram malditos por causa das grandes tentações que eles representavam, tendo em si o potencial de corromper a moral do povo de Deus. Em todo o tempo, Deus estava protegendo seu povo santo e peculiar para que não cobiçasse as coisas e o modo de viver dos ímpios que não conheciam a Deus. É muito sério o que lemos em Josué 7:11. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema e também furtaram. E também mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Devido às coisas malditas que estavam entre eles, não puderam prevalecer diante dos seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Josué 7:12. São essas as exatas palavras que ouvi da parte de Deus. Se tu amas a minha suave presença, se queres um muro de defesa em volta de ti contra teus inimigos, se queres prevalecer contra os inimigos da tua alma, lança fora o ídolo maldito, o que está na tua casa. E eu digo para você, irmão, se você quer prevalecer contra os teus inimigos, eu falo como esse homem falou, lança fora essas redes sociais, irmão, do teu celular. Desinstala esses aplicativos de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, aí desses grupos que você participa do teu celular. Senão, irmão, você vai perder não somente a tua salvação, mas você vai perder tua casa toda, irmão, para o maligno. Foi por isso que demos fim aos televisores que tínhamos em casa. Fizemos isso não por causa de princípios legalistas, não. Destruir o aparelho de TV não vai salvar ninguém. Não há qualquer mérito nisso. E não concordo com aqueles que em reuniões públicas fazem montes de televisores e os destroem. Creio na justificação pela fé somente. Nem estou aqui neste momento falando da salvação. Abandonar o ídolo da televisão é remover um dos maiores impedimentos à plenitude de Cristo e um céu aberto de gloriosas revelações. Não se trata de um ato de justificação divina ou algo que se adicione à graça de Deus. É apenas um ato de amor e obediência à palavra de Deus. Glórias a Deus por esse ensino tão poderoso. Eu vou dar continuidade a esse ensino, mas antes, agora nesse final, eu vou deixar o testemunho de um homem de Deus aqui, meu vizinho. Ele é pastor, é um homem de Deus, tem 3 filhos. E todos dele, na casa dele, são convertidos. Toda a casa é convertida, os filhos servem ao Senhor, são do grupo de louvor e adoração. E a esposa dele me contou que ele via com a criança pequena, o menor deles, desenho. E ela sempre falava, quando eles começavam a ver desenho, não eram desenhos assim, tipo Bob Esponja, esses mais pesados não. Era um desenho bobo de criança. E ele falava para ela, deixa disso, isso não tem nada demais. Afinal de contas, ele é criança, ele precisa ver desenho. E toda vez que ele começava a ver desenho, ele sendo pastor, hoje ele é pastor, ela falava, viu, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? Ela falava, olha, não vê esse desenho com ele não, não vê esse desenho com ele não. Sempre ela falava. E ele sempre teimava em ver. Até que certa noite eles viram desenho, à tardinha assim, a criança foi dormir, eles foram dormir. Quando foi no meio da noite, veja, os demônios, eles nos atacam no meio da noite, geralmente entre 2, 3 horas da manhã. A criança acordou gritando. Quando eles foram para o quarto da criança, a criança estava tremendo, com uma voz esquisita. A criança estava endemoniada. Veja, eu não sei se na época ele já era pastor,
Eu sei que ela me contou isso. E eles repreenderam, pegaram a criança, começaram a orar, repreenderam, expulsaram e nunca mais eles viram desenho ali, botaram desenho dentro de casa com a criança. O certo, na verdade, é ungir a televisão ou mesmo se desfazer da televisão, igual esse irmão está ensinando aqui. Veja no meu caso, o meu testemunho. Eu não vejo mais televisão, mais filmes mundanos. Quando a minha filha insiste muito, aí eu falo, escolhe um filme aí que não seja filme de violência ou filme com mensagens subliminais. O que na Netflix está cheio, o que mais tem, irmão, são filmes com mensagens ocultas. E muitas vezes esses filmes, quando eles são criados, feitos ou pensados, planejados, a pessoa que está por trás daquele filme ali, muitas vezes ele é até um servo de Satanás. E muitas das vezes eles oferecem aquele filme ali para que o filme faça bastante sucesso. Eles oferecem aos ídolos. Veja, aconteceu isso com uma novela da Globo, onde tinha Camila Pitanga e um rapaz, eu não lembro o nome dele agora, um ator. Aquela novela, ela fez muito sucesso. Ela foi oferecida. Na própria abertura da novela já se via. E eles foram gravar essa novela junto ao Rio São Francisco. Acho que a novela já estava perto de acabar. Todo mundo lembra desse fato. Eles foram nadar juntos. Dizem as más línguas que eles estavam juntos. Ele era um homem casado, tinha filhos e eles estavam tendo um caso, os dois. Saíram, foram nadar lá no rio. Lá ele afogou-se. Ela salvou-se e ele afogou-se. Ele morreu. Eu não lembro bem o nome desse ator, mas logo na entrada da novela, naquela música de entrada na novela, já tinha ali aquelas mensagens subliminais, mesmo na entrada da novela, naquela música ali de entrada. E a novela fez bastante sucesso, aumentou a audiência da Rede Globo. Nessa época a Rede Globo estava quebrada e essa novela aumentou bastante a audiência da TV. E veja, a novela tinha sido oferecida. Assim são muitos dos filmes, eles são oferecidos. E assim são muitos dos programas. E então, eu falo para ela, não vou mais ver filme assim. Muitas vezes eu vejo, não vou ver mais. Então, os únicos filmes ainda que eu vejo são filmes assim, vamos dizer assim, com teor, com ensino evangélico. Mas até esses filmes também estão contaminados. Eu pude ver isso essa semana, onde eu fui ver um filme que se tratava até de um testemunho de vida. Mas, irmão, eu vou falar para você. Quando eu acabei de ver o filme, minha noite de sono, que é uma noite de sono hoje, eu deito logo, pego no sono, tranquila, não foi a mesma coisa. No outro dia eu estava irritada, estressada, parecia mesmo que tinha um demônio ali do meu lado. E eu fiquei assim, mas que isso, que estresse é esse, que estresse é esse? Foi o filme. Eu tenho absoluta certeza que foi o filme. E então a televisão, ela também é um canal para você atrair demônios ali da promiscuidade ali, da masturbação. Eu vi um testemunho de um pastor, um homem de Deus que fazia obra. Ele tinha um espírito ali de fornicação, de prostituição, de perversão sexual, de luxúria, que fazia com que ele se masturbasse, e ele fazia isso através da tela. E certa vez ele estava lá de noite, ele falava para a criança, filho, não bate aqui no quarto agora não, que papai vai orar. Que orar que nada. Ele ia ver tela com filmes pornográficos e depois ali ele se masturbava. Ou seja, ele tinha um espírito ali de luxúria que, mesmo ele sendo um homem de Deus, o perseguia. E então, certa vez, o filho dele chegou na porta do quarto assim e viu que a porta estava meio entreaberta e ficou ali parado. Meu pai está orando, eu vou aprender a orar, né? Ficou ali na porta, naquelas frechas ali, orando, olhando, querendo saber o que o pai estava fazendo ali, como o pai estava orando, né? Só que ele viu o pai vendo filme pornográfico e depois se masturbando. E aquela criança passou a fazer exatamente a mesma coisa. Veja como Satanás é ardiloso. Um homem de Deus, pastor, na mão do maligno, um demônio de luxúria.
E o demônio de luxúria que estava ali na vida dele passou para a vida do filho. E a vida da criança passou a virar um inferno. Aquela família passou a virou um inferno ali. Eu não sei o que aconteceu depois, porque esse testemunho foi de uma mulher onde eu fiz um curso de libertação e cura. Se eu não me engano, acho que depois esse pastor procurou ela, pediu ajuda e foi liberto. Foi isso. Esse homem de Deus acho que procurou ela, falou que não conseguia mais parar, não consegue mais. Satanás, ele quer escravizar, ele escraviza de um jeito que você tá com a Bíblia na mão e uma mão no pênis ali se masturbando. A Bíblia aberta e se masturbando. É assim. O temor de Deus, o temor pela palavra de Deus desaparece. O Satanás, o príncipe das trevas, o príncipe da potestade do ar, o pai da égua, ele quer isso, ele quer escravizar. Irmão, você precisa ter em mente que ele não vai buscar escravizar quem está no mundo, não, irmão. Quem está no mundo já está na mão dele, já está na palma da mão dele, já está debaixo dos pés dele. Ele já está com o chicote na mão. Ele quer, irmão, os crentes. Ele quer quem está caminhando, buscando a santidade. Ele quer aqueles crentes que estão aí buscando fazer a diferença. Ele quer os escolhidos. É esse que ele quer. Então, irmão, vigia. Vigia, irmão. Se você está numa situação dessa, dominado, escravizado pela televisão, escravizado pelo YouTube, escravizado no WhatsApp, escravizado no Instagram, escravizado no Facebook, irmão, clama a Jesus, irmão, clama o sangue do Cordeiro que te limpa, clama o sangue do poderoso Redentor, do nosso Salvador, que ele vem em teu socorro. Não dá mole, irmão, para Satanás. Não dá mole para esse maligno dos infernos, irmão. Senão tu perde a tua salvação. Tu e a tua casa toda vão para o lago do fogo de enxofre. A primeira coisa que eu vou fazer lá em casa, quando eu chegar, eu vou falar para minha filha: não vou mais ver filmes mundanos com você. Não verei mais. Em nome do Senhor Jesus. Então, irmão, eu saí, eu desinstalei o Instagram, não tenho mais, eu tenho a conta lá, mas eu não uso. Eu tenho a conta ainda do Facebook em outro celular, que eu entro de vez em quando, e eu percebo que eu peco através dos olhos, porque veja, você vai pecar por conta da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. E você, irmão, uma vez que você pecar com os olhos, você vai fazer o quê? Você vai arrancar seus olhos? Não, irmão. Apesar que a palavra fala isso. Você tem que fazer, irmão, desinstalar o aplicativo do seu celular. Você vai perceber, irmão, que na primeira semana você vai voltar. Aconteceu isso comigo. Veja a escravidão como é que é. Quando você desinstalar o aplicativo, você vai lá, o diabo vai falar, instala de novo. Você vai lá, tenta instalar de novo. Aí você instala de novo. Você não consegue ficar sem, irmão. Você vê como é uma armadilha terrível do maligno, como é uma escravidão. Foi assim. Eu desinstalei do meu celular, o que mais eu uso. Daqui a pouco eu instalei de novo, eu estava olhando de novo. Aí eu tirei. Uma vez que eu tirei, eu não tenho mais como entrar. Porque você vê lá as notificações, quando você tem ele no seu celular, e você vai querer ver o que está acontecendo ali com a vida dos outros. Você vai participar da vida dos outros, do pecado dos outros. Você vai pecar com os olhos, você vai pecar com o coração, você vai pecar com a carne, você vai pecar com os ouvidos, irmão, você vai se contaminar todo. Então, veja o que diz o ensino desse homem. Na época dele, era só televisão. Hoje não é mais só televisão, com Netflix e todas essas séries. Hoje é todas essas redes sociais. Então, antes a abominação estava dentro de casa, na parede. Agora a abominação está na sua mão, no celular. Então você tem o poder. Você tem o poder sobre a sua vida. Não é Satanás que domina a sua vida. Quem domina a sua vida é Jesus Cristo. Você clama o sangue de Jesus Cristo e você se liberta desse vício. E você vai, irmão, alimentar a tua alma com a palavra de Deus. Vai ler o livro que salva, o livro que liberta, porque foi assim comigo. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus diariamente, diuturnamente, os demônios que ainda tinham em mim
bateram em retirada. Eu vi muitos demônios saírem, eu proclamando a palavra de Deus, porque o diabo ele não suporta a palavra de Deus. O diabo ele não suporta a verdade da palavra de Deus. Doutrina você pode pregar à vontade, mas quando você abrir a sua Bíblia e você começar a proclamar a verdade da palavra de Deus, não há demônio que fique. Assim foi comigo. Eu vi os demônios saírem através da minha boca, por soluços, por abrição de boca. Eu vi os demônios saírem assim, nitidamente, quando eu comecei a proclamar a verdade da palavra de Deus. E é isso que falta nas igrejas. É isso que está faltando aí nos púlpitos. É isso que está faltando aí para esses homens de Deus. Proclamar a verdade da palavra de Deus. Eu te pergunto, irmão, por que você entra numa igreja hoje e você não vê ninguém caído, ninguém manifestado? Você não vê ali a presença do Espírito Santo ali naquela igreja. O Espírito Santo já se foi há muito tempo. A igreja ali colocou talvez coisa anátema ali dentro da casa de Deus, ou mesmo o pastor não prega a verdade da palavra de Deus, e o Espírito Santo, escapou-se. A glória se foi e acabou. E ali ninguém se converte, ninguém é liberto de espírito maligno, os crentes estão tomados por demônios, as almas dos crentes estão tomadas por demônios. Eu mesmo, depois que eu me converti verdadeiramente ao Senhor Jesus, que eu recebi o Espírito Santo de Deus, quando eu estava ali proclamando a palavra, eu percebi libertação de demônios. Essa semana eu ainda fui liberta por demônios. Eu estava escutando uma pregação do irmão Derek Prince sobre maldições hereditárias. E no final da pregação, ele fazia uma oração para a quebra de maldições hereditárias. Eu fiz aquela oração e eu senti através da minha boca os espíritos malignos saindo através de soluços. Irmão, se você não quiser acreditar, quem está fazendo isso com você é o próprio maligno. Acredita, irmão, porque isso é a verdade. Você, quando está no reino de Deus, as trevas elas não podem prevalecer sobre a sua vida, irmão. Se você aí tem trevas, irmão, na sua vida, se você está dominado pelo vício da televisão e das redes sociais, é porque você está no mundo, você não está na luz. Porque quando você estiver com os dois pés no reino da luz, Satanás ele vai ter que bater em retirada. Os demônios, eles têm que sair, irmão, não tem como eles ficarem. Então, irmão, isso é meu testemunho. Eu espero, irmão, em Deus, que você possa abrir seus olhos, que você possa destapar os seus ouvidos para a verdade, porque é a verdade da palavra de Deus quem liberta. Foi essa verdade que me libertou, não foi a doutrina. Não foi a doutrina daquela igreja, não foi a doutrina dessa igreja, dessa denominação. Não, foi a verdade da palavra de Deus. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Então é isso, irmão. Espero que esse ensino possa abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele, pelos séculos dos séculos. Amém. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem vem conosco, a tocaias de sangue,
Embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-nos vivos, como a sepultura, inteiros. Como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos. Enceremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Atentai para minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta. Sobrevirá a vossa aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer mal e folgam com as perversas dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. Então entenderás o temor do Senhor e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos os caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos. Porque o Senhor dá a sabedoria, dar a morte e a sua boca é que vem o conhecimento. Eu enterro o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria, para os retos escudo é para os que caminham na sinceridade. É que o guardem as veredas dos justos, e a te conservares nas veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os alevosos serão dela exterminados.
da sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então em terás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará.